Olá, marinheiros e entusiastas do Titanic, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa SHBT. Como vocês puderam ver no nosso último episódio de nossa série sobre o Queen Mary, nós falamos sobre a sua viagem inaugural e seus primeiros anos no mar. Só que agora a coisa vai ficar um pouco diferente. Nós vamos adentrar na Segunda Guerra Mundial e como foi a participação do Queen Mary durante este período. Este será o nosso tema de hoje. Mas você ainda não é um marinheiro e não está inscrito no nosso canal, então já deixe seu sininho ativado aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e a sua curtida, tá legal? Então, roda a vinheta e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa Sociedade Histórica Brasileira do Titanic. Mary deixou Southampton em 28 de agosto de 1939 para sua 143ª viagem para Nova York, com muitos passageiros fugindo para a América em face da ameaça de guerra na Europa. Esta foi a última viagem do navio em tempos de paz, pois no dia 3 de setembro o Reino Unido declarou guerra contra a Alemanha. Antes mesmo de a guerra ser declarada, as escotilhas do navio e as janelas foram pintadas para ofuscar a luz que vinha do interior da embarcação durante a noite e assim oferecer menos alvo aos submarinos que ameaçavam torpedear o transatlântico. Os alemães já estavam colocando muitos submarinos nessa região do Atlântico Norte neste período, então era muito perigoso deixar este tipo de embarcação exposta. Ao chegar em Nova York, o Queen Mary ficou imobilizado no pier da Cunard por 6 meses, antes que ordens fossem recebidas para pintar o navio na cor cinza de camuflagem. Esta aparência renderia o navio a lendária alcunha de Grey Ghost, ou traduzido para o português, Fantasma Cinza. A partir de então, o navio teve como destino Sydney, na Austrália, onde seus luxuosos acessórios foram removidos e beliches foram instalados para permitir o carregamento de tropas aliadas. A capacidade de transporte de tropas do navio aumentou para incríveis 16.000 homens, o que fez o Queen Mary o navio que mais transportou pessoas de uma só vez em toda a sua história. Ele detém este recorde até os dias de hoje. Ele podia mover uma divisão inteira do exército britânico em uma única viagem, e este foi um feito tão incrível que inclusive foi duplicado pelo navio irmão do Mary, o Queen Elizabeth. Não era surpreendente que a Alemanha nazista tentasse destruir os navios a todo custo. O próprio Hitler ofereceu a Cruz de Ferro e mais $250.000 para qualquer capitão de U-Boat, que eram submarinos alemães na época, que pudesse afundar qualquer um dos Queens. Felizmente, nenhum dos dois transatlânticos naufragou durante a guerra. Afinal, as suas altas velocidades deixaram para trás qualquer ameaça oferecida por submarinos alemães. The former luxury liner Queen Mary steams into Sydney Harbor loaded with troops. Once the most palatial ship afloat, the Queen Mary has a thrilling war record. Whenever huge reinforcements are needed, the Queen Mary does the job. Faster than enemy submarines or surface raiders, the gallant vessel continues to play an important role in the war. As viagens elas não eram nada confortáveis em tempos de guerra. Os soldados a bordo se revezavam nos beliches dormindo em turnos, pois não havia leitos o suficiente para todos a bordo.
O Queen Mary foi projetado para navegar no clima frio do Atlântico Norte e, por conta disso, não houve a necessidade de instalação de um sistema de ar-condicionado a bordo. Parece um absurdo nos dias de hoje, mas na época era mais viável não ter esse sistema quando o navio navegava em climas frios regularmente. Durante a guerra, o navio se viu obrigado a navegar a maior parte do tempo em clima tropical, e assim muitos soldados que estavam entulhados nas partes mais internas do navio acabaram morrendo de exaustão e calor. Existe uma história particularmente interessante do Queen Mary durante a guerra, e ela ocorreu bem aqui, na costa do Brasil, nosso país. Certa vez, em 1942, o navio embarcou 8.398 soldados americanos. O seu destino era Sydney, na Austrália, novamente, passando por Trinidade, no Mar do Caribe, o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, Cidade do Cabo, na África do Sul, e Fremantle, na Austrália. O Queen Mary deixou o porto de Boston, nos Estados Unidos, no dia 18 de fevereiro, debaixo de um belo céu azul, que parecia assegurar uma viagem totalmente tranquila para ele. Na verdade, esta viagem foi uma das mais perigosas do navio durante o seu serviço na guerra. O período de janeiro a agosto de 1942 é lembrado como um momento feliz para os capitães de U-Boats, pois a Alemanha estava ganhando a batalha vital no Atlântico. Nestes 8 meses, 609 navios aliados foram afundados, soma incrível de 3,1 milhões de toneladas dessas embarcações. O aumento da atividade de U-Boats em torno da ilha de Trinidade forçou uma ligeira mudança dos planos do Queen Mary. O navio mudou a sua rota para Key West, a ilha mais ao sul da costa dos Estados Unidos. Foi lá que o capitão James Bizet assumiu o comando do navio, um veterano de 35 anos no mar que ficou impressionado com o enorme tamanho do transatlântico. I've been 4 years, a little over, in the Queens, most of the time in the Queen Mary. And during that time we've carried about 1.25 million troops to various parts of the world. I must say that in all that time we have never encountered a submarine or been attacked from the air. And although we had about 70 guns on board each ship, we never had occasion to fire them in anger. Uma vez na ponte, Bizet comandou o Queen Mary para o lado oeste de Cuba e em seguida rumo a leste no Caribe, adentrando o Oceano Atlântico, passando ao largo da costa de Anegada, nas Ilhas Virgens Britânicas. Bizet não fazia ideia, porém, que 2 submarinos alemães, o U-161 e o U-129, não estavam muito atrás seguindo a mesma rota. O operador de rádio do Queen Mary captou um sinal de socorro de um petroleiro que havia sido torpedeado a apenas 10 milhas da popa do transatlântico. Assustadoramente, este mesmo petroleiro passou pelo Queen Mary apenas 45 minutos antes. O capitão Bizet ordenou a toda velocidade e o navio chegou com segurança no Rio de Janeiro às 10 horas da manhã do dia 6 de março de 1942. Apesar de ter escapado com relativa sorte dos submarinos alemães, o Queen Mary estava em um perigo ainda maior no Rio de Janeiro. 2 organizações espiãs, uma alemã encabeçada por Niels Christian Christensen e outra italiana encabeçada pelo conde Edmondo de Robilan, obtiveram uma cópia do cronograma de navegação do navio através de uma vasta rede de contatos que eles tinham na cidade. Christensen, utilizando uma de suas estações telegráficas no Jabaquara, na cidade de São Paulo, e Robilan, utilizando uma estação no Rio de Janeiro, radiotelegrafaram para os submarinos alemães a informação de que o grande navio estava ancorado no Brasil. Felizmente, a mensagem foi interceptada rapidamente pela inteligência aliada e imediatamente repassada para os oficiais a bordo do Queen Mary. Bizet foi informado para reabastecer rapidamente e deixar o porto o quanto antes, e assim o navio deixou o rio várias horas antes da partida programada. Desta vez, o fantasma cinza escapou por um triz. Um petroleiro foi torpedeado a poucas milhas da costa carioca, logo após ter deixado a cidade por volta do horário anteriormente programado para a partida do Queen Mary.
Provavelmente, um submarino alemão estava escondido em uma emboscada para pegá-lo. Os alemães se recusavam a acreditar que o Queen Mary havia inacreditavelmente escapado desta emboscada. Na verdade, chegaram a anunciar com muito orgulho o naufrágio do grande navio. Ao ouvir isso, o capitão Bizet comentou com o seu oficial subordinado de comunicação: "Mantenha essa notícia sob sigilo. Não deixe as tropas saberem que fomos afundados. Isso poderá preocupá-los." No dia 10 de março de 1942, 2 dias depois de radiotelegrafar mensagens sobre os movimentos do Queen Mary na costa do Brasil, Niels Christian Christiansen foi preso pela polícia brasileira. O conde Edmondo de Robilan e seus comparsas de espionagem italianos foram detidos apenas em setembro do mesmo ano. O resto da viagem do Queen Mary foi sem intercorrências, e o grande navio chegou com sucesso à Austrália, onde os soldados americanos que haviam embarcado em Boston desembarcaram com segurança. O papel do Queen Mary e do Queen Elizabeth durante a Segunda Guerra Mundial foi tão notório e fundamental que, posteriormente, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill afirmou que a atuação dos Queens abreviou o tempo de duração da Segunda Guerra Mundial em 1 ano. Depois que a guerra terminou, o Queen Mary não apenas serviu para levar os soldados americanos e canadenses para casa, mas também as mulheres que eles conheceram e posteriormente acabaram se casando na Grã-Bretanha. O Queen Mary levou cerca de 10 mil dessas noivas, cerca de 1/3 do total dos soldados que estavam a bordo, juntamente com 3.700 crianças. Neste período, os beliches haviam sido retirados do navio e mais tarde, em setembro de 1946, a embarcação passou por uma extensa reforma de 10 meses, durante a qual retornou suas cores originais da Cunard e toda a sua luxuosidade que havia sido removida antes da guerra. Um sistema de radar inédito também foi instalado e assim o Queen Mary retornou seu serviço transatlântico normal em 25 de julho de 1947. E é isso aí, pessoal, acabamos assim o nosso 5º episódio de nossa série sobre Queen Mary. Falamos de todo o seu período durante a Segunda Guerra Mundial e agora no nosso 6º episódio nós trataremos sobre os seus anos pós-guerra e infelizmente as suas últimas viagens ao longo do Atlântico Norte. E é isso aí, pessoal, eu vou dizer mais uma vez, se inscreve aqui no canal, venha se tornar um marinheiro e suba a bordo da nossa Sociedade Histórica Brasileira do Titanic para assim receber mais notificações e estar sempre antenado no conteúdo náutico que postamos aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês para o próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau!